Boa tarde. Meu nome é Rafael. A gente vai começar agora uma entrevista com Igor Monteiro. E só esperando ele entrar daqui a pouquinho para a gente começar. Beleza? Igor, você consegue enviar a solicitação? Tô tentando enviar para você aqui. Aí, ó. Consegui. Oi, Beleza? Rafael, tudo bem? Deixa eu só abrir um pouco aqui, que acho que a luminosidade não está muito boa. Vou abrir aqui só um instantinho a cortina aqui. Tá, tranquilo. Fala, Rafael, tudo bem? Consegue me ouvir? Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Você consegue me escutar de outra? Sim, consigo sim. Então, a gente vai começar a entrevista aqui, galera. Com relação à arbitragem. Qual que é o objetivo da nossa entrevista? Trazer a visão do árbitro para dentro do debate do futebol, né? E ele já teve uma trajetória aí, já tem bastante história. Eu também tenho um futebol amador, né, no futebol de base. A gente vai trazer uma discussão bacana para vocês aí. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória, né, como árbitro, seu momento acadêmico aí, a pesquisa que você realiza, né? E qual que é a sua relação com o Bet, né? Que é um grande colaborador aí, como é que você iniciou e como é que está aí hoje? Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos. Rafael, os colegas estão comentando, acho que parece que o seu áudio está picando um pouco. Para mim também está dando umas interferências. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo achar um fone. Beleza. Talvez melhor. Você consegue me ouvir bem? Consigo. Agora você tá aqui? Agora tá Melhorou aí? um pouco. Tá, melhorou. Ah, então tá bom. Mas deu para entender a pergunta? Ah, se você puder repetir, Rafael, Tá, eu agradeço. tá, beleza. Como que a gente trazer a visão para dentro do debate de futebol, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória na arbitragem, do seu momento acadêmico, realizando esse momento, né? Você está fazendo um doutorado como professor. E gostaria que você falasse também qual que é a sua relação com o PET, né? Com a trajetória de um grande colaborador que me ajudou até na projeto nosso do curso da você contasse um pouco dessa relação. É, Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela pergunta, né? Agradeço a você e ao PET pelo convite, né, para estar aqui com vocês hoje. A minha trajetória na arbitragem, ela se inicia praticamente junto com o meu curso de educação física, né? Quando eu fiz curso de arbitragem em 2009 na Liga. Você consegue me ouvir? Consigo, Ah, tranquilo. sim, você fez o sinal, eu imaginei que pudesse estar o som. Tá jóia. E aí eu fiz esse curso de futsal na Liga Disporana de Futsal, né? E aí eu comecei a apitar desde então.
Depois aí a posterior chegada ao futebol para pessoas com paralisia cerebral, né? A convite do professor Álvaro. E essa minha participação na arbitragem influenciou nos estudos que eu fiz no mestrado e doutorado, que estou fazendo agora no doutorado, né? Sobre a participação das mulheres na arbitragem em futebol, orientado pela professora Ludmila, que foi a pessoa que me apresentou esse programa tão especial que é o PET Firecid, né? Eu acompanhava junto com ela algumas reuniões, participei de algumas atividades como professor convidado, né? Algumas capacitações, tive a oportunidade de participar também. Foi através da professora Ludmila, a qual, né, deixo aqui o meu abraço, a minha estima e a minha admiração, né, que me apresentou esse programa PET Firecid. Bom demais, Igor. Começar a nossa discussão. O é um esporte de popularidade no nosso país, que muitas vezes o que acontece no futebol é um reflexo um pouco da nossa sociedade, né? Você, como que é com relação a como é que você vê essa relação dos jogadores, treinadores, né? Até mesmo da mídia, arbitragem, né? O que isso reflete um pouco na sociedade? Qual é a visão que esse meio de futebol tem do árbitro mais profissional? O Rafael, o pessoal está comentando aqui que parece que o áudio também continua cortando para eles, para mim está cortando um pouco também. Será que a gente pode tentar, às vezes, entrar de novo? Agora tá bom? Conseguiu? Agora tá perfeito, para mim tá perfeito. É porque agora eu tava ajeitando aqui, acho que o fone não tinha encaixado direito. Agora tá tranquilo. Ah, beleza. Então, Rafael, pegando um pouco um gancho nessa pergunta que você fez, nós temos sempre que lembrar, né, que a função de árbitro de futebol, né, desde o seu surgimento, né, na Inglaterra, futebol moderno, né, que a gente fala, ela é uma função que ela vem sofrendo modificações ao longo do tempo, né, desde os poderes que esse árbitro tinha, né, até uma visibilidade da participação das mulheres também na arbitragem, né, que a gente vai ver os registros históricos, eles não estão noticiando aí a participação das mulheres, né, mas não quer dizer que elas não estivessem participando como árbitras, né, porque a história oficial sempre privilegiou essa participação masculina e hoje nós vemos aí a importância de dar visibilidade às trajetórias dessas mulheres. E a figura do árbitro de futebol, ela é uma figura que vem junto com uma representação social, né, construída de que esse indivíduo era um indivíduo que não era capacitado, que essa pessoa era uma pessoa que era escolhida pouco tempo antes do jogo, né, para apitar aquele certame, e isso não é verdade, né? Na verdade, isso ao longo dos anos foi se transformando, essa formação ela foi ficando cada vez mais intensa, assim, cruzada e formal, né? Essa formação desse árbitro, então teve essa representação, né, a respeito de que o árbitro era uma pessoa selecionada para apitar um jogo pouco antes do jogo, e não uma pessoa que estava preparada para apitar aquele jogo. Então, existe essa representação, né, dessa pessoa ser uma pessoa que não era uma pessoa formada, habilitada a atuar como árbitro. Então, essa representação, ela perdurou e ela influencia até hoje esse comportamento que a gente tem em relação à atividade do árbitro, né? A suspeição da sua capacidade, a suspeição da sua idoneidade, né? Que a gente vê que acontece nas torcidas nos estádios, a própria imprensa, né? Alguma parte da imprensa, né? Nós também não podemos generalizar. Todo mundo, né? Sim. Até igual eu te mandei essa semana, né? Na Copa do Brasil essa semana, o Vitória e Ceará, eu acho que o Vitória classificou, né? E o presidente do Vitória foi lá dentro do campo para ameaçar o juiz, né? Inclusive de agredir fisicamente, né? Então, assim, alegando que ele estava prejudicando o Vitória, que ele estava roubando. Então, igual você falou, existe muito essa dúvida com relação à própria idoneidade dos árbitros, né?
como se eles quisessem, de alguma maneira, ali favorecer uma equipe ou outra. Não, o cara tá ali só fazendo o seu trabalho, né, e tentando ser valorizado como profissional, né? Sim, na verdade, né, igual a gente falou, é uma representação, né, que vem há muito tempo influenciando, infelizmente, né, porque é isso que você falou, os árbitros são pessoas formadas, capacitadas, né, que têm uma lisura, né, na sua conduta e por isso chegam aos quadros de arbitragem, né, para um homem ou uma mulher se tornar árbitro ou árbitra hoje no Brasil, né, tem que apresentar o antecedente de, como é que se diz, né? De que não... Acidente criminal? Isso. Então, assim, realmente são pessoas com uma lisura na sua conduta e que não há motivos para esse tipo de questionamento, que é um questionamento no intuito de tentar deslegitimar a posição daquele ato, daquela ata no jogo, né? E isso é muito negativo. Infelizmente. O erro, ele existe, né? O erro, infelizmente, ele existe, né? Hoje, com a questão do árbitro de vídeo, nós vamos ter um percentual muito menor nos erros, né? A gente fala de lances capitais, né? Mas o erro do árbitro não pode ser interpretado dessa forma, né? Como tentando favorecer a equipe A ou a equipe B. Isso é uma representação muito ruim. Esses casos de violência, a gente gostaria de falar que esse exemplo, por exemplo, que você trouxe é um caso isolado, mas infelizmente isso é uma coisa que acontece com frequência, né? No futebol profissional e se a gente for procurar também em noticiários, no futebol amador, né? Muitas questões não são faladas, são silenciadas, né? Não mostradas, não debatidas, mas isso infelizmente é uma situação que acontece com frequência no futebol. E agora você falou, existe no futebol profissional, né, mas acho que no amador eu acho que ainda existe mais, né? Porque a segurança é muito menor para o árbitro que está atuando no futebol amador também, né? Mas vamos passar para a próxima pergunta. Aí com relação mais à categoria de base. Você acha que assim, dessa relação dos árbitros que tem do futebol profissional, o que você acha que acaba refletindo, né? Na categoria de base, né? Porque às vezes você tem ali um ambiente de pais, de alunos, de professores, né? Que devia ser às vezes um ambiente mais educativo e a figura do árbitro acaba sendo ali, né, um vilão também, né? Eu, por exemplo, já passei situações em que pais estavam me insultando, né? Enfim, você acha qual que é o impacto disso na categoria de base, né, na educação, e qual que é o papel do árbitro, né, nessa formação do atleta? Rafael, essa questão que você tocou é muito importante, né? Por quê? Porque, na verdade, o futebol, né, na verdade, ele nos educa, né? Nós que gostamos de esporte, o esporte ele nos educa. E o esporte profissional, ele nos educa, né, de uma forma, assim, nos mostrando modos de nos comportar no ambiente esportivo, né, no jogo, ou quando nós estamos assistindo a um jogo, né? E isso é muito importante de ser considerado, ou seja, a postura que um determinado atleta tem na grande mídia, numa partida que está sendo televisionada, ela é muito importante, porque essa pessoa ela vai ser um modelo para os jovens, né, que estão assistindo aquele espetáculo esportivo, né? O futebol, por ser um esporte com essa relevância toda, ele tem muito essa importância. Então, há que se ter esse compromisso, né, com a postura que você tem, com o fair play, porque isso influencia o jovem, né? O jovem que vê um torcedor falando palavrão, né, ofendendo o adversário, o jogador adversário, a torcida adversária, ele vai acreditar que aquele comportamento é um comportamento permitido naquele ambiente, né? E esse é um comportamento que a gente deve combater, a gente deve prezar, né, por um fair play, por um jogo limpo, por um futebol que respeite as diferenças, que respeite a atividade de árbitros e árbitras, a participação das jogadoras, valorize a participação dos jogadores. Então, acho que é esse o trabalho na base. Contribuirmos para uma formação, para uma educação. Nós temos medidas reeducativas em relação à violência no futebol, e elas são muito importantes. Mas eu acredito que precede a isso uma atividade educativa. Nós temos esse compromisso, né? E aí, eu, enquanto árbitro,
e também enquanto professor de educação física, eu me vejo nessa função de contribuir numa questão educativa, né, de passar valores importantes aos nossos jovens, e nas arbitragens de categorias de base, nosso papel é educar. É uma arbitragem que a gente fala educativa, né, e não punitiva. Não, com certeza. Acho que o grande problema é que às vezes a gente faz o nosso papel, né? Mas aí você vê a criança vê o pai ali tendo uma postura agressiva ou xingando, e isso acaba prejudicando até mesmo o nosso trabalho, né? E o trabalho de até mesmo os professores que tentam ali estar educando, né? Ou seja, o próprio exemplo da criança não dá o exemplo certo, correto, né? Eu acho que essa é uma situação que a gente fica muito delicado, tanto quanto o professor, tanto quanto o árbitro. Sim, eu acho que nós precisamos ser educados para torcer, né? Ou seja, É, nós temos que ver quais condutas, né, são mais interessantes dentro desse ponto de vista, né? Do fair play, do uhum. respeito ao próximo, do respeito às diferenças, que isso é muito importante para a nossa formação. Eu acho que muito do que a gente vê em relação a essa violência, né, contra árvores, e aí vamos falar assim, principalmente ofensas verbais, né? A gente sabe que Uhum. Pessoal, travou do Igor para vocês também? Ou foi quem, cara? Ô Igor, oi, travou o seu aí ou foi o meu? eu acho que Que foi o seu. foi o meu? É, a internet aqui É, tá dando uma vacilada aqui. Agora é o seu. voltou? Voltou, tá legal. Então beleza, então. E Então show, pode continuar. então, na verdade, é importante, né, que nós valorizemos esse fair play, né, esse respeito no nosso torcer, porque a maneira como nós fomos educados para torcer, né, então, por exemplo, se eu sou seu amigo, vou torcer para você numa partida de futebol, esse torcer para o seu time, me parece que às vezes, para algumas pessoas, ele implica em, para que eu torça para o Rafael, eu tenho que torcer, por exemplo, para o colega da equipe B, que é o adversário do Rafael, né, não vá bem, eu tenho que colocar uma pressão naquele colega, isso porque eu estou torcendo para o Rafael, isso eu acho muito, muito ruim. Claro que nós temos que pensar também, nós temos esporte de alto rendimento, esporte escolar, né, e esporte também um futebol numa perspectiva do lazer. Mas eu acredito que nós temos que pensar essas questões na questão da escola, né, ou do esporte também, nacional, né, na categoria de base, e também eu acho que isso é importante levar esses princípios do esporte de rendimento, porque torcer para o meu time não implica em desmerecer a equipe adversária, né, ofender a equipe adversária. Isso é uma coisa que eu acho que nós temos que combater, né, no futebol, independente do nível que nós estejamos, seja ele alto rendimento ou categoria de base, né, competitivo, esporte escolar, enfim. Muito interessante. É, agora eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua pesquisa, né, da sua área que você está pesquisando no doutorado, no mestrado, que é com relação às mulheres inseridas nesse meio de arbitragem, né? Quais são as perspectivas da mulher nesse âmbito profissional, né? Quais são os principais desafios? Rafael, eu acho que é muito interessante a sua pergunta, e a gente fala, né, é um campo muito novo, né? Então nós estamos conhecendo muitas coisas sobre esse campo de trabalho, né, das mulheres, né? Essa atuação das mulheres enquanto árbitras, né? Na pesquisa de mestrado nós tivemos algumas aproximações e agora no doutorado nós seguimos com uma pesquisa de aprofundamento, certo? E nós Uhum. identificamos já no mestrado, né, algumas questões relativas à inserção, né, dessas árbitras, né, acho que também há que se considerar num ambiente esportivo, né,
e também em relação à permanência na carreira, né? Esses são alguns desafios colocados, né? Há situações de preconceito que foram relatadas, né? A questão, por exemplo, de menores oportunidades para que elas atuem enquanto árbitras centrais, sejam direcionadas para atuar como árbitras assistentes, né? Que são as bandeirinhas, né? Então, são alguns desafios que são colocados. Outras questões, por exemplo, como a conciliação das atividades, né, do trabalho, das atividades, né, em casa, com a família, e a conciliação com o estudo de arbitragem também é outra dificuldade colocada pelas árbitras, principalmente por aquelas que começaram a sua atuação depois dos anos 2000, né? Porque a nossa pesquisa de mestrado, ela pegou árbitras que atuaram nas décadas de 80 e 90, né? Algumas, inclusive, essas mulheres com um pioneirismo no campo, né, foram muito importantes para que outras mulheres chegassem nos anos 2000, então tiveram alguns desafios que foram diferentes para um campo e para outro, né? As mulheres que vieram primeiro, elas tiveram, além disso, a dificuldade de desbravar um campo, né, onde elas não tinham uma mulher atuando naquela função para ter como modelo. Já as mulheres que começaram a atuar a partir dos anos 2000, as que nós entrevistamos, né, isso é bom sempre deixar claro também, porque nós estamos falando das participantes que nós entrevistamos. Isso não é uma realidade de todas as árbitras, né? O nosso trabalho fala pela realidade das mulheres que nós tivemos a oportunidade de entrevistar. Com certeza. Tá, minha imagem está tranquila aí? Oi? Você está conseguindo me escutar? Tá tranquilo? É porque o pessoal está reclamando um pouco da imagem. Travou um pouquinho assim, mas parece que agora deu uma estabilizada. Eu continuo te escutando. É porque a internet aqui em casa está meio... não, assim, nós todos estamos... Não, nós todos estamos com essas questões, né, porque todas as atividades estão sendo desenvolvidas de forma online, né? Então acaba sobrecarregando um pouco, né? É verdade. Pessoal, se alguém tiver que mandar alguma dúvida pra gente aí, o pessoal tava discutindo um pouco aí a questão do Rodolfo tá me zoando aí, falando do Botafogo, mas o Botafogo é um excelente time, tá, Rodolfo? Vou deixar bem claro isso aí. E assim... Então, pode falar. Não, pode falar, eu achei. Não, era justamente com relação, eu ia falar para você continuar. Então, na verdade, quando a gente pensa, né, uma pesquisa, eu acho que é legal a gente colocar também para os colegas que estão nos assistindo, né, nós temos muitos alunos, estudantes de educação física nos assistindo, sempre que a gente fala de uma pesquisa, né, a gente está falando pelos participantes que nós conseguimos entrevistar. No caso, a minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né? Pesquisas quantitativas têm uma outra perspectiva, porque às vezes tem uma amostra que é representativa da população, então você pode fazer algumas predições para a população, né, de um determinado segmento, que não é o caso do meu trabalho, né? Eu posso fazer algumas sugestões, algumas conjecturas, mas eu não posso afirmar que todas as árbitras vivenciam essa situação, até porque o meu trabalho foi localizado na região sudeste, com árbitras que atuaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É um pouco das limitações naturais no trabalho, né? Sim, sim. É normal isso acontecer. Me surgiu uma dúvida enquanto você estava falando, com relação dessa questão da mulher inserida no mercado e ter afazeres, outros afazeres, responsabilidades em casa. E a gente, né, sabe que às vezes muitos árbitros que atuam no futebol profissional, eles têm outros empregos, né? Eles não só atuam como árbitros, mas eles têm outras funções. Acontece isso também com as mulheres na arbitragem? Elas têm uma profissional,
uma profissão secundária na vida dela? Sim, Rafael, isso acontece sim. Árbitros e árbitras, né, têm outras profissões, não conseguem viver exclusivamente da arbitragem, né? Não há assim um contrato ou vínculo empregatício com as federações com as quais eles atuam. Então eles têm uma outra atividade profissional e isso dificulta muito a questão do tempo para treinamento, né? Que foi inclusive algumas dificuldades apontadas pelas atas que a gente entrevistou, a questão do teste físico, né? Você tem que treinar muito para esse teste físico e com essa questão do tempo, né? Viagens para participar dos jogos, a ida e a volta, né? Isso tem essa dificuldade também. Então, é uma questão muito importante. Se o árbitro e a árbitra tivesse, se eles vivessem exclusivamente da atividade da arbitragem, nós teríamos um ganho qualitativo aí na atuação de árbitros e árbitras, né? Até mesmo psicológico, porque você não precisa apitar um jogo hoje pensando que você vai ter que trabalhar amanhã, que você vai ter que viajar e no dia seguinte você tem ali o seu trabalho, né? Trabalhos autônomos, né? O árbitro e a árbitra tem que ter um trabalho que ele possa fazer o seu horário. Ele não pode trabalhar, por exemplo, numa profissão que lhe exija o horário comercial sem uma flexibilidade de trocar um dia ou outro, porque vai ter que viajar para os jogos, né? Então essa é uma dificuldade também. Posso responder a pergunta do Rodolfo? Pode. O Rodolfo perguntou aqui, né, questão sobre esse panorama, né? Ele perguntou fora. Então, Juiz de Fora, eu acho que é importante destacar, né? Juiz de Fora é um celeiro de grandes árbitros, né? Então, tem muitos árbitros que se formaram, árbitros que chegaram até quadro internacional, por exemplo, que são aqui de Juiz de Fora, como, por exemplo, Marcelo Vangassi, nosso presidente da Liga Juiz-Forana de Futsal, Adilson Matos, que foi árbitro do CBFS, hoje integra a Comissão Nacional de Regras da CBFS, né? Professor Rodrigo Sintra, que inclusive já participou de algumas atividades aí junto à Faculdade de Educação Física, professor Álvaro Quelhas, né, que é diretor da Faculdade de Educação aqui na UFJF, também foi árbitro FIFA, enfim, são muitos exemplos, né, de árbitros, árbitras também, como a professora Cláudia, né, Assis, que foi anotadora na CBFS, professora Carla Nascimento, anotadora também, cronometrista no futsal na federação. Então tem essa trajetória, tem árbitras de outras modalidades, por exemplo, até uma colega que formou comigo, a Crisley, árbitra nacional de handball, né, da Confederação Brasileira de Handball. Então, assim, Juiz de Fora tem árbitros e árbitras em diferentes modalidades esportivas também, acho que é importante colocar, não só no futebol e futsal, né? Então é importante colocar isso também. E essa questão da violência que o Rodolfo pergunta, eu gostaria de dizer que isso é uma coisa pontual, mas infelizmente isso acaba sendo uma questão recorrente. E aí eu vou dizer de um panorama geral, não estou falando aqui da cidade especificamente. Porque o que a gente percebe de notícias, né, no futebol amador, a gente tem muitos exemplos, notícias em jornais desses episódios, né? E aí você tem, claro, desde a questão da violência verbal, né, essas ofensas que muitas vezes não são interpretadas como violência, e eu acho que é importante que elas sejam interpretadas como violência também, no sentido da gente desconstruir isso, né, dentro dessa perspectiva educativa, né, que o Rafael perguntou. E, assim, só queria pontuar uma coisa, por exemplo, seria interessante, pensando dessa perspectiva educativa, se as crianças pudessem vivenciar a atividade da arbitragem desde pequenas, né? Acredito que seria muito importante para a formação delas, para que elas se formassem, né, para participar do esporte, e aí também acho que ajudaria nessa formação do torcer, né, do aprender a torcer, e veriam as dificuldades que é você visualizar um lance e ter que tomar uma decisão em uma fração de segundos, certo? Eu acho que seria interessante desse ponto de vista,
né? A criança se familiarizaria com essa atividade profissional que ela não é familiarizada, né? E ela cresce com uma representação distorcida daquela atividade do árbitro. Que é isso que você falou, né, Rafael? Que a pessoa acha que aquele árbitro está sendo tendencioso, né? Já vai com aquela representação. E interessante que essa colocação, né, ela não implica numa questão de um erro de arbitragem. Na verdade, às vezes, a simples marcação de uma infração contra a equipe que aquela pessoa está torcendo é o suficiente para que ela faça esse tipo de comentário, às vezes algum tipo de ofensa. Isso é importante ser combatido. Não, com certeza. O Teres falou aqui, ó, comentário. Até para eles entenderem que o árbitro faz parte do espetáculo, né? Não também como um intruso, alguém querendo atrapalhar o jogo de futebol, né? Ele quer simplesmente ajudar também, né? A construir o espetáculo do futebol, né? Sim, inclusive se nós formos remontar ao surgimento da figura do árbitro, né? A gente vai ter um árbitro, né? A gente tem algumas versões do porquê do surgimento desse árbitro, né? Quando a gente tem a regulamentação do futebol, né, quer dizer, a codificação, né, o surgimento das regras, a fundação da Football Association, a gente tem a necessidade, né, de que esse jogo seja padronizado e que essas regras sejam cumpridas. Então, você tem uma versão que vai dizer que o árbitro essa função foi criada para ajudar a cumprir a questão da regra do impedimento, né? Porque ele vai tendo diferentes poderes ao longo do tempo também. E você tem uma versão que o árbitro ele era um agente externo de controle da violência, né? A gente tem exemplos aí de futebols, né, anteriores ao futebol moderno que eram muito violentos e que havia um interesse em diminuir essa violência, né? Então, assim, é importante, sempre que a gente pensa na figura do árbitro, pensar que ele é esse indivíduo, né, que está para ajudar a controlar esses níveis nessa questão da violência e, primeiramente, que ele é a pessoa que vai fazer cumprir as regras do jogo. Então, é importante que a criança veja isso desde cedo, que a criança veja a árbitra trabalhando, para que ela possa compreender que a mulher atua também nesse campo de trabalho, né? E isso é muito importante que essa criança veja. Então, acho que aí eu ainda não tenho, assim, se você me perguntar, uma proposta, né? Mas eu acredito que, eventualmente, numa aula, você coloca a criança para vivenciar diferentes funções dentro do jogo de futebol ou de futsal, isso é muito importante, porque aquela criança vai vendo outros participantes daquele jogo que não só o jogador ou a jogadora, né? Isso é muito importante. Eu acho que se você traz essa experiência desde cedo para uma criança dela ter, né, uma experiência de arbitragem, acho que ela vai ver o lado do árbitro, vai criar uma empatia com o árbitro. Quando ela vai ver o profissional lá depois de adulto, eu acho que é um processo de formação mesmo a longo prazo que vai refletir lá anos depois, né? Sim, com certeza. Na verdade, a gente pensa nessa formação aí, ela vai ter impactos, né, a curto, médio e longo prazo na vida dessa criança, né? E é importante, né, conforme você colocou, que a criança veja, né, por exemplo, que ela saiba da existência, né, do futebol para pessoas com deficiência, e aí tem a modalidade na qual eu atuo, né, que é o futebol para pessoas com paralisia cerebral, mas você tem futebol para pessoas também, né, com surdez, você tem o Power Soccer, né, que é o futebol em cadeira de rodas, que é também uma iniciativa muito interessante, né? Então, que é importante que a criança entre em contato com essas manifestações do futebol, né? Com as pessoas que jogam futebol, que participam do universo do futebol. Isso é muito importante do ponto de vista educacional. Para elas terem essa visão mais ampla, né? E agora a gente está falando, às vezes trabalhar com futebol não é ser só jogador, né? A criança às vezes pode ter outra perspectiva, né? Às vezes ela quer ser um árbitro, ser um treinador, ela ter uma experiência ampla dentro do esporte, né? Que não se resume a só o jogador de futebol, né? Sim, não, com certeza. Na verdade, você tem uma representação, né? Que o jogador, né? Como ele sendo aí, né? Como se diz, né, um artista do espetáculo, pensando o futebol como um espetáculo.
né? Mas há que se colocar também que muitas vezes é colocado um herói, né? No final de um campeonato, e nós sabemos que o futebol é um jogo coletivo, né? Ele não é um esporte individual. E para que esse jogo ele aconteça, né, de uma maneira, digamos assim, ordenada, né, e há outros personagens que participam junto com os jogadores, desde, né, a organização da competição, desde a organização da competição até os árbitros, né, até a participação dos torcedores e torcedoras, né, que são também muito importantes para esse espetáculo esportivo, e que cada um tem ali a sua importância também, o seu valor, e é importante que a criança entre em contato com essas diferentes funções que ela pode ter ou querer exercer no futebol, né? Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu abranger bem o tema que eu tinha proposto para a nossa entrevista. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa a falar para a gente encerrar aqui? Olha, eu gostaria de agradecer a todos e todas, né, que estiveram nos acompanhando. Agradecer mais uma vez ao PET pelo convite, a você, Rafael, né, pelo carinho, pela atenção de sempre. Mandar um abraço para o nosso professor Carlos Fernando, que está na tutoria do PET, né, que é o tutor do PET, e um abraço também para a nossa querida professora Ludmila, tutora egressa do PET, minha orientadora. E também gostaria de mandar um abraço aqui, né, a toda a comunidade da Faculdade de Educação Física, da UFJF, né, e também aos colegas do GES, Grupo de Pesquisa liderado pela professora Ludmila. Muito obrigado a todos e todas. Em nome do PET, eu também agradeço a sua disponibilidade, sua participação, sempre colaborando, ajudando bastante para a gente aqui, né? Eu, particularmente, tenho um carinho especial com você, né? Porque você ajudou a gente a construir o projeto do Gol Cidadão, é um projeto que eu estou bem envolvido com ele, então, né, agradecendo aí mais uma vez mais uma colaboração que você pode dar para o nosso PET aí, beleza? Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço. Espera aí, só um minutinho, porque o Matheus Teles tem uma pergunta, só que ele não fez a pergunta ainda. Faz aí, Matheus. Tá joia, tá joia. Estou esperando o Matheus fazer a pergunta. E assim, enquanto vai chegando a pergunta, né, Rafael, parabenizar também esses projetos do PET, né? Projeto Lutas para a Cidadania, projeto Gol Cidadão, né? Projetos que foram feitos de monitoria nas disciplinas, né? Por exemplo, de anatomia, que são projetos que têm um pouquinho mais de tempo, mas que são projetos que foram muito importantes, trouxeram importantes contribuições para a comunidade, né? E para a comunidade acadêmica também, para os estudantes, para os professores, enfim. O PET é um programa muito importante, tem um papel muito importante e transformador na educação física. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar junto ao PET em algumas atividades, em alguns momentos também de congraçamento, né, que nós já fizemos, a professora Ludmila já fez junto com o grupo Amigo Oculto, que eu tive a honra de ser convidado para participar, enfim, que foram momentos muito especiais ao lado do grupo PET. Beleza aí. Aqui, saiu a pergunta aqui, ó. Ele quer saber qual que é o hobby de um juiz, né, de um árbitro de futebol, na verdade. Qual que é o hobby? Ele falou que é possível separar a parte profissional do lazer, né? Como é que ele consome esse futebol? Sim, não, com certeza. Eu acompanho muito futebol feminino, né? Eu acho que também, por exemplo, esses grandes jogos, por exemplo, Champions League, né, que nós assistimos, enfim, são momentos em que você pode, às vezes, utilizá-los para estudo, mas também nós somos grandes espectadores do futebol, gostamos de participar enquanto, né, assistindo esses espetáculos, jogar também, eu gosto muito de jogar futebol, então, agora, por conta dessa pandemia, nós não estamos tendo oportunidade, mas
eu gosto muito também de jogar futebol. Então, quando eu não estou apitando também e tenho alguma atividade de lazer no futebol, uma das que eu gosto é estar aí como um atleta, né, recreacional, né? Não. Eu acho que quando você não está naquela pressão de estar trabalhando ali da arbitragem, quem é apto deve com certeza gostar de curtir, jogar uma bolinha também, né? Assistir Sim, um sim, joguinho, é sempre bom. sim, é Mas verdade. então beleza, então, Igor, fica assim. Muito obrigado. Mais uma vez. Mais uma pergunta aqui para encerrar. Rodolfo Granato, já teve vontade de xingar um árbitro? Olha, olha, essa questão é muito importante, porque, como a gente disse que esse é um processo educativo, né? Eventualmente, a forma, né, como a gente foi se desenvolvendo, se apropriando do futebol, ela faz com que a gente, às vezes, tenha uma reação em relação à atividade do árbitro. Quando a gente se torna árbitro, a gente começa a ver o outro lado, que as pessoas não têm a oportunidade de ver. E aí a gente começa a solidarizar com o árbitro. É por isso que aí eu acho que é importante essas atividades educativas e, no meu caso, também essa atividade formativa na arbitragem, né? Que eu tive na Liga Jusporana de Futsal e também aí atuação na Federação Internacional de Futebol para Pessoas com Paralisia Cerebral. É a importância de se ver o outro lado. Né? Então, quando você começa a ver o outro lado, você começa a se solidarizar, a ter uma empatia com aquele ato. E se fosse eu? O que eu tomaria? Qual decisão eu tomaria naquele momento? Ou então, se eu fosse aquele árbitro, tivesse tomado a mesma decisão que o meu colega que está na televisão tomou, e tivesse tido a repercussão que teve, o que eu faria? Como eu reagiria? Né? Então, isso é importante. Por isso, essa atividade educativa e formativa para o futebol é muito importante. Agradecer ao Rodolfo pela pergunta. Isso que você está falando é verdade, né? Eu mesmo, depois que eu passei por essa experiência de formação em arbitragem, né, experiência em apitar alguns jogos, é aí que a gente começa a ter, realmente, a criar uma empatia maior com relação aos atos que a gente vê, né, na televisão, no futebol profissional, e de modo geral também, né? Até mesmo com nossos colegas mais próximos de profissão, a gente acaba entendendo o lado deles, né? E a gente acaba até se unindo por causa disso, né, Igor? Sim, sim, com certeza. É super importante essa atividade, né, de formação. Então, acho que não chegou mais nenhuma pergunta aqui. Acho que a gente finalmente pode encerrar. Mas muito obrigado, agradecer mais uma vez aí a sua participação. E vamos marcar uma próxima aí para a gente discutir outro tema. Tem muita coisa boa para a gente falar. Com certeza, Rafael. Um grande abraço a você e a todos. Tchau, tchau. Muito Valeu, obrigado. tchau, tchau.